Senadora presidente dessa sessão, Vanessa Grazottin, queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado. Eu venho à tribuna nessa quarta-feira, onde temos sessão pela manhã, que não é normal, tendo em vista feriado, e eu não posso subir à tribuna sem trazer um voto de pesar que faço agora nesse momento e apresento à mesa diretora do Senado pela morte do jornalista Jorge Bastos Moreno. Era uma das figuras mais brilhantes do jornalismo brasileiro. Tive o privilégio de conhecê-lo há mais de 20 anos, quando ainda prefeito de Rio Branco e depois, quando estava para disputar o governo, fui apresentado a ele, me acolheu muito bem aqui em Brasília e, de certa forma, junto com outras jornalistas, como Tereza Cruvinel, Cristiana Lobo, Eliane Catanhede e outros que tinham um círculo de amizade aqui, ele me apresentou um pouco para o jornalismo nacional. E hoje cedo, usando também redes sociais, prestei minha solidariedade e meu voto de pesar e faço isso aqui da tribuna do Senado Federal. Estou apresentando um voto de pesar, me solidarizando com todo o jornalismo brasileiro que hoje, de fato, está de luto. O Moreno era instigante, era um jornalista de bastidores e da política como poucos na história. Ganhou prêmios, como o Prêmio ESSO, e ainda há pouco, ouvindo a CBN, onde ele trabalhava, com sua rádio e também com um programa às sextas-feiras, eu ouvi a voz do Moreno. Eles estavam fazendo homenagem a ele contando alguns episódios que eu trago aqui para a tribuna do Senado, falando que ele era jornalista que trabalhava para o PMDB, ele sempre teve uma relação muito próxima com Ulisses Guimarães e sua mulher, isso era parte da história dele, que ele se orgulhava muito de ter sido uma das pessoas mais próximas de Ulisses Guimarães, especialmente na fase última da vida de Ulisses Guimarães. E ele contava que tinha largado a assessoria do PMDB com o intuito de tentar cobrir, naquela transição, na ditadura, quando o Brasil começava a discutir, como está passando agora os dias eram assim, da Rede Globo, da TV Globo. Ele contava, presidente, que saiu, falou, olha, vou deixar a assessoria do PMDB e vou fazer uma matéria com os possíveis presidenciáveis. E foi, por acaso, fazer uma primeira entrevista com o general Figueiredo, para ver o que é que ele achava dos futuros presidenciáveis. Ele disse que o Figueiredo falou assim para ele, mas que presidenciáveis? Eu sou o próximo presidente da República. Eu serei o presidente da República. E aí, a série que ele queria fazer de entrevista foi por terra, e imediatamente ele tinha ali a informação que todos queriam, que o regime militar já tinha no general Figueiredo o seu escolhido e o próximo presidente. Ele também contou, o próprio Merval contou uma passagem onde ele ganhou o Prêmio ESSO, que é um prêmio muito prestigiado de jornalismo. Eu via hoje também o Merval contando uma das passagens na CBN. E ele, sem ser economista, sem entender nada de economia, ele conseguiu fazer uma entrevista com o Pedro Malan e, numa conversa, descobriu que ia ter uma desvalorização tremenda do real e a queda do presidente do Banco Central, Gustavo Franco. E, olha, sem ser da área econômica, mas por conta de estar sempre muito presente nos bastidores da República, ele conseguiu fazer uma matéria
sobre a economia brasileira, sem ser economista, deu um furo em todos os articulistas da economia e ganhou um prêmio por conta dessa reportagem. Ele tinha, desde 10 de março, comandava a Rádio Moreno no rádio, na CBN, às sextas-feiras. Era também âncora do Preto no Branco, do Canal Brasil, e escreveu livros, que eu registro aqui, um sobre a ascensão e queda da presidente Dilma, autor também A História de Moura, a saga de Ulisses Guimarães, lançado em 2013, e o Moreno, quando morava aqui em Brasília, depois ficamos mais distantes, ele foi para o Rio de Janeiro, mas mesmo no Rio de Janeiro eu me encontrei algumas vezes com ele. Quando vivia aqui em Brasília, sua casa era um ponto de encontro dos mais diferentes pensamentos do jornalismo brasileiro, porque ele conseguia reunir jornalistas de vários veículos de comunicação e também das mais diferentes vertentes da política brasileira. Isso era algo fundamental que, lamentavelmente, perdemos hoje. Ontem, o grande debate que nós tínhamos aqui, e eu fui um dos que prestei solidariedade, era sobre tratamento com uma jornalista, Miriam Leitão, num voo, com controvérsias, com posições de um lado e de outro, mas um fato concreto, a intolerância, esse ambiente de ódio, de desrespeito, que lamentavelmente toma conta do Brasil. O Moreno conseguia fazer, há anos atrás aqui em Brasília, o oposto. Ali, dos mais radicais à esquerda, com os mais radicais à direita, se encontravam, conversavam, divergiam, mas também sorriam. Eu sinto falta disso. Eu penso que talvez o jeito do Jorge Bastos Moreno fazer jornalismo, mais do que isso, conviver, porque o jornalismo cabe ao jornalista escrever, fazer sua matéria no seu juízo. É muito importante para a democracia a liberdade de imprensa, o jornalismo feito para atender os interesses da sociedade, de quem lê, mas essencialmente da notícia. Isso nós não temos mais, de certa forma. Mas uma coisa essencial para que se tenha esse bom jornalismo é a boa convivência, é o respeito como ser humano. E isso nós perdemos, presidente, senadora Vanessa. Vossa Excelência me permite uma parte, senador Jorge? Sem dúvida. Primeiro, eu vejo a forma carinhosa como Vossa Excelência ocupa a tribuna para falar de Jorge Bastos Moreno, o Moreno conhecido de todos nós. E num momento tão difícil, tão triste, porque ele se vai ainda tão jovem, 63 anos de idade, mas ele era uma pessoa, como diz Vossa Excelência, tão alegre, que amava tanto a vida, senador Jorge Viana, que mesmo nessa situação nós estamos aqui falando sobre Moreno com muita saudade e levantando apenas os seus méritos. Eu conheci Jorge Moreno, Vossa Excelência acabou de dizer como o conheceu, eu conheci através da deputada Manuela Dávila, uma grande amiga dele. E não foi uma nem duas, inúmeras vezes participei dos jantares na casa dele. E olha que ele pegava no pé da Manuela como uma musa. Como... exatamente. Ele tinha um jeito todo carinhoso de tratar as mulheres, sejam jornalistas ou políticas, né? Chamava as meninas, ele até a deputada Perpétua hoje fez um Twitter nesse sentido, e a Manuela, então, ele tratava com todo carinho, mas estava sempre ali na sua coluna sábado, cobrando de cada um de nós, então todo mundo tinha hora que queria fugir um pouco daquele humor ferino do Moreno, porque às vezes também ele fazia com que tivéssemos algumas saias justas. Então, mas isso era feito de uma maneira não agressiva, era feito de uma maneira... E os jantares que eles faziam era reunindo, eu lembro, o presidente Lula era o presidente, ele juntava todos, a situação, a oposição, e lá, da forma assim, mais leve e tranquila, madura, conversávamos sobre política, a situação do país, como Vossa Excelência diz, o jornalista, ele escreve, mas ele escreve baseado em informações, e ele sempre foi uma pessoa muito
correta na busca e na forma das informações, além de ser um ser humano fenomenal. Então, eu sou muito grata de ter tido a oportunidade, como Vossa Excelência, de conviver com Jorge Moreno. Estive com ele no Rio algumas vezes e muitas aqui em Brasília, quando aqui ele vivia por mais tempo, né? Então, faço das suas palavras, se Vossa Excelência me permite também, as minhas palavras de saudades a Jorge Moreno. Eu queria agradecer a Vossa Excelência pelas palavras e dizer que eu trago esse voto de pesar por conta de uma trajetória, de uma história de vida de quase 40 anos de jornalismo. Ele nasceu em Cuiabá, adorava falar também da sua Cuiabá, do seu Mato Grosso. Eu tive o privilégio de participar de um evento e me encontrar com ele, jantar com ele em Cuiabá. E foi muito diferente. Também algumas vezes no Rio, ele estava morando há mais de 10 anos no Rio de Janeiro. Tinha uma coluna no Globo, trabalhava no Globo há mais de 35 anos. Então aqui eu quero prestar minha solidariedade a todos que trabalham no Jornal o Globo, a todos que trabalham na CBN, a todos que fazem jornalismo no Brasil, porque, de fato, com a morte do Jorge Bastos Moreno, aos 63 anos, o jornalismo brasileiro está de luto. Eu lamento, porque perdemos um grande jornalista que fez história, memória desses 40 anos de vida no nosso país, mas eu também perdi uma pessoa muito especial e querida para mim, que me abriu as portas de Brasília do seu jeito, da sua maneira, para que eu pudesse também conhecer seus colegas e ter o privilégio de sua amizade. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência, me conceda a palavra. Eu ouço Vossa Excelência, senador Valadares, com muita satisfação. Eu quero me associar às palavras de Vossa Excelência, aos pêsames de todo o Brasil com a morte, que considero prematura, do jornalista Jorge Bastos Moreno. 63 anos, estava... Aos 63 anos, deixando um grande vazio na imprensa brasileira. Se tratava de um jornalista bem informado, arguto, inteligente, crítico, contumaz, mas sempre com uma ponta de ironia que atraía milhares e milhares de eleitores à sua coluna que ele escrevia no Jornal o Globo e também no seu programa que ele tinha no rádio semanalmente. É uma pena que um jornalista como este, que escrevia com tanta criatividade, que trazia o senso de humor, mesmo nos momentos mais difíceis que o Brasil atravessava, desapareça do nosso meio, deixando essa falta entre os colunistas, entre aqueles que, como nós, políticos, o admirávamos. Portanto, Vossa Excelência pratica um ato de justiça ao ocupar a tribuna do Senado Federal para fazer a homenagem a jornalista engrandecido pelo papel que exerceu na imprensa brasileira, um grande papel. Muito obrigado. Eu queria só, então, concluir dizendo que trago à tribuna um voto de pesar pela morte do jornalista Jorge Bastos Moreno, nesse 14 de junho de 2017, aos 63 anos, ele que era colunista do Jornal o Globo e apresentador da rádio CBN. Eu encerro dizendo que, em homenagem à trajetória de vida, em homenagem à vida profissional dedicada ao jornalismo, requeiro, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja consignado nos anais da Casa voto de pesar e, nos termos do artigo 221, inciso 1 do Regimento Interno do Senado, seja apresentados condolências à família e a seus colegas e aos locais de trabalho dele. Jorge Bastos Moreno, por tudo que foi e fez pelo jornalismo brasileiro, merece as mais elevadas homenagens dessa Casa Legislativa. Muito obrigado, senhora presidente. Senhor presidente.